E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu trago vocês mais uma história, um relato, né, na verdade, porque história quando às vezes é inventada, né? E aqui a pessoa pode acreditar que está inventado também, né, que foi inventado, mas isso aí fica a critério de cada um, mas que é mais um relato porque aconteceu, né, segundo a pessoa que me contou, né? Então, essa história aqui, ela se passou na cidade de Adrianópolis e também no estado de São Paulo, Adrianópolis é Paraná, né? Mas daí no caso do estado de São Paulo, daí é a região de Ribeira, mais ou menos é o lugar, né? Onde eu ouvi falar essa história. Na pessoa, no caso, era natural de lá. Então, essa história já aconteceu no mínimo, faz uns 45 anos que essa história se passou. Então, nessa região, né, em Adrianópolis, nesse lugar lá especificamente, então tinha um grupo de alunos, né, que eles, né, faziam, esqueci, acho que é magistério que chama, que quando a pessoa estuda de noite, né, a pessoa trabalha de dia, né, e daí, hoje em dia, no caso, a pessoa pode estudar de dia, de noite, mas nessa época aí, né, tinha pessoas, né, que no caso trabalhavam, crianças mesmo, que trabalhavam de dia, né, adolescente, na lavoura, entre outras coisas, né, e depois eles iam estudar de noite, né, para poder concluir os estudos, coisa assim. Então, essa pessoa também, ela trabalhava durante o dia numa venda lá numa, é, uma venda não, uma mercearia, né, que antigamente chamava venda, né, ali como fosse um mercadinho. Então ela trabalhava até tal hora nesse mercadinho e depois ela pegava um ônibus e ia, né? Ia no caso da vila, que a chamava Vila Mota, se não me engano é o nome da vila que a pessoa contou, e ia dessa Vila Mota estudar em Adrianópolis, né? Ali. E durante esse trajeto, né? Eles passavam aí, no caso, o ano inteiro, indo e vindo. Só que daí houve duas situações, né? Que essa pessoa contou, né, no qual ela teve a visão, né, ela e todos os alunos, não foi só ela, foi todos os alunos desse ônibus que viram o Boitatá. Então o Boitatá, né, para quem não sabe, no caso chegou até o canal deve saber, mas o Boitatá é uma bola de fogo, né, segundo o que contam, eu nunca vi, né, eu não posso falar porque eu nunca vi, né, mas é uma bola de fogo que ela sai do chão e fica voando para lá e para cá, né, e às vezes acontece de ser uma e às vezes duas, né, e dizem alguns que a coisa mais feia do mundo é ver um boitatá brigando, né, então às vezes tem brigas, né, de boitatás, né, então duas bolas de fogo ela bate e conforme ela bate, às vezes sai faíscas para todos os lados, né, então dessa pessoa contou que assim, e teve um dia, né, no caso nesse ano que ela estudou lá, que ela, né, eles iam direto, né, pro trajeto, né, e daí tinha um motorista específico que ia levar elas lá. Só que aconteceu que esse motorista, ela não sabe dizer se ele foi mandado embora, o que aconteceu, se ele estava doente, e daí por conta disso veio um outro motorista substituto, né, em certa noite. Então, daí o motorista levou eles até a escola, né, eles estudaram, então eles estudavam até as 10h30, 11 horas da noite, e depois desse horário eles retornavam para casa. Então foi nesse trajeto de volta para casa que aconteceu nesse fato aí, no caso de eles poderem ter visto esse boitatá, né? E o que aconteceu? Então, eles estavam voltando, né? Todos os alunos, média de 20 a 30 pessoas aí, o que cabia no ônibus, né? Estavam vindo, e daí a coisa curiosa é que ela falou assim, que nesse trajeto de volta, ida e volta também, mas nesse trajeto eles passavam em frente ao cemitério, né, então eles saíram, né, dessa cidadezinha de Adrianópolis, era por volta das 10h30, 11 horas, né, e daí era meio longe, daí a hora que eles passaram na frente do cemitério, de dentro do cemitério levantou duas bolas de fogo, né, e a hora que levantou todos os alunos, inclusive o motorista, também viram, né, essa bola de fogo, né? E daí, a hora que ele viu o motorista, né, não foi bobo, não quis parar para ver, né, pegou ali, engatou uma terceira, quarta, sei lá o que, e começou a correr. E daí, conforme ele corria, as bolas de fogo, uma cada uma do lado do ônibus, né, o ônibus passando aqui, elas começaram, né, a seguir o ônibus corria, quanto mais ele corria, mais as bolas de fogo corria. E os alunos gritavam e gritavam, e daí teve uma hora assim que quanto mais os alunos gritavam, mais essa bola de fogo ela queria queimar, assim, ó. Ela ficava brilhando, assim. E todos os alunos, sem exceção, todos, inclusive o motorista também, né, viram essa bola de fogo.
né, na época que aconteceu isso, né? Mas como eu falei, faz uns 40 anos mais ou menos, por aí, né, que essa pessoa era criança, né, e ela estava indo para a escola. Não era criança não, adolescente, né? E daí essa bola de fogo, né, percorreu, né, e perseguiu o ônibus ali até eles chegarem num tipo de um cruzo que eles chamavam, que tinha o Cruzo da Santinha, né, onde tem, sabe, quando acontece esse acidente em beira de estrada, as pessoas vai e põe, né, uma santinha, uma Nossa Senhora, uma cruz e tudo mais. Então, essa bola de fogo, essas duas bolas de fogo, na verdade, perseguiu o ônibus até chegar nessa santinha. Conforme passou essa santinha, as bolas de fogo ficaram ali, sabe? E daí desapareceram. E enquanto isso, os alunos tudo, né? Fizeram na calça, de medo e tudo mais. E daí foram, né? Foram levar em cada um de suas casas, onde que era costume, né? E todos apavorados, né? E daí no outro dia, né? No caso foram na escola, todo mundo, né? Todos os pais, né? Segundo essa pessoa, foram, né? Lá para poder contar o que aconteceu. E todo mundo ficou apavorado na época. E daí eles não sabiam explicar o porquê exatamente que essas bolas de fogo perseguiram o ônibus, né? E daí depois no outro dia, daí uma coisa curiosa era o motorista, né? Então esse motorista ele no outro dia ele não foi, ele ficou com medo. Então voltou o motorista anterior e continuou, né? E não aconteceu mais. E daí teve um outro dia novamente que esse motorista, né, substituto, ele foi de novo, né? Bardear os alunos, né? No caso, dirigir o ônibus ali. E a hora que ele foi bardear os alunos de novo, essas bolas de fogo de novo. Que eles passaram na frente do cemitério, elas levantaram dentro do cemitério e começaram a perseguir o ônibus, né? E foram novamente até essa santinha. E todo mundo gritando, todo mundo berrando. E daí, só que depois desse dia, eles foram, né? Essas bolas de fogo seguiam até a santinha. Mas depois desse dia, esse motorista específico, ele não dirigiu mais o ônibus, ele ficou com medo. Ele não voltou para a linha de ônibus. E daí conta essa pessoa, né, que depois desse dia nunca mais apareceu, né, essas bolas de fogo, né, no caso esse boitatá ali nessa linha. Então, essa pessoa e os outros também atribuíram que esse boitatá na verdade perseguia o motorista que tinha alguma coisa a ver com essas bolas de fogo que viraram boitatá, né? E tem algumas histórias também que eles falaram, né, no caso na época, quando aconteceu isso, é que assim, então esses dois boitatá na verdade poderiam ser duas almas, né, que morreram nessa santinha e eles ficavam fazendo esse trajeto de corrida e poderia ser que esse motorista desse ônibus, ele tinha um envolvimento com a morte dessas pessoas e é por isso que quando ele passou de noite, né, no caso, né, a hora forte, como dizem aí, da meia-noite, quando ele passou na frente do cemitério, né, foi a hora que as almas, digamos assim, estavam saindo das tumbas aí, talvez, sei lá, e daí elas saíram e acompanharam ele, na verdade, perseguiram ele, né, ali. E daí por quê? Porque ele perseguiam, conforme perseguia ele, mais ele corria, né, e talvez, né, segundo as pessoas, né, no caso nessas santinhas assim, as pessoas geralmente morrem de acidente, né, então às vezes são pessoas que corriam demais e daí a hora que eles correram atrás desse cara, né, desse motorista, né, talvez incentivando ele também, né, às vezes a tentar matar os alunos, né, porque os alunos, né, no caso o ônibus, ele começou a correr de medo e isso, né, poderia vir a causar acidente, coisas assim, né. Então essa é uma história, né, que foi me contada e eu achei bem interessante para poder trazer no canal aqui também, né, do Boitatá, né, que essa pessoa alega ter visto, né, duas vezes, né, então não foi apenas um Boitatá também, foi em dois, e os dois eles vinham, né, como se estivesse apostando corrida, né, uma com a outra e consequentemente com esse ônibus, né, de alunos ali. Certo, pessoal? Então, esse foi o relato, a história de hoje, né, do Boitatá aí, né, espero que vocês tenham gostado. E se você escutou, né, esse relato até o final, que ficou um pouquinho comprido e quiser também ter a sua história contada, mande para o e-mail que eu deixei na descrição aí, né, para mim futuramente também estar colocando aqui a sua história também, né, explica bem certinho como é que aconteceu, que eu vou ler e vou tentar interpretá-la aqui assim como essa história que eu estou contando, ok? Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até mais.